tem diálogo, menino, aí às vezes a confusão vai ficando complexa, porque no fundo não condiz com aquilo também que o coração de quem está do outro lado espera. Então é importante que a gente vá estreitando esses laços. Eu acho que o Rio Grande do Norte tem feito algo bem detalhado e muito importante mesmo, todos esses diálogos que a gente está tendo. E aí eu gostaria de dizer também que, a partir de cada reunião que a gente foi fazendo, existe uma equipe de pessoas que, em linha geral, estão atreladas, estão dialogando, estão conversando e organizando os dados dos diálogos. A partir do momento que alguém dá uma sugestão e que alguém traz uma realidade, uma demanda, uma dificuldade, a gente, né, tem a equipe que está na produção, fazendo as lives, a equipe que está acompanhando as lives, a equipe que está sistematizando o material. E aí é um pouquinho de todo mundo. E logo no topo está a governadora, a professora Fátima Bezerra, porque ela tem ciência de tudo, de todos os passos da gente. Eu mostro para ela como é que está, como é que a gente está pensando. Esse monte de diálogo que a gente fez aqui no Rio Grande do Norte interferiu bastante nas minhas agendas com ela. Eu tive que me virar em várias para conseguir estar em algumas agendas, e ainda conseguir fazer esse diálogo, que foi muito importante. Então, agradeço. Aqui tem uma lista de uma série de pessoas que estão envolvidas nesse processo, e outras pessoas chegarão e virão. Próximo, por favor. E aí, olha só, essas ações da Paulo Gustavo, de fomento, a gente tem dialogado tanto do ponto de vista físico, como esses diálogos virtuais que a gente foi fazendo. Então, olha só, aqui são alguns dos exemplos de lugares que a gente foi. Então, em Macaíba, a gente teve 38 pessoas presentes. No encontro que a gente fez em Natal, com a presença do MINC lá no Sebrae, 283. Aí teve diálogo em Pau dos Ferros, Cibaúma, Pacifica, São Miguel do Gostoso, Pareira, Janduís. Outro em Natal, que foi na Casa do Cordel, Lagoa de Pedras e região, porque trouxe pessoas da região, além daquele debate que a gente teve na Assembleia Legislativa também, como audiência pública, explicando a Paulo Gustavo essa audiência pública também com a presença do Márcio Tavares, que é secretário executivo do MINC. De forma que a gente tem essas pessoas alcançadas fisicamente, porém, esses diálogos dos quais vocês já participaram em forma anterior, a gente tem outros números, que são os números do YouTube. Deixa eu só perguntar aqui outra coisa, que eu vou pedir uma água aqui. Só... E aí, no YouTube, gente, o nosso conteúdo chegou em 2.600 visualizações, de forma que isso que a gente tem nesse momento, que dialogue, conversa, depois também vai para o YouTube, de forma que mais pessoas ficam sabendo da Paulo Gustavo. E o que é que eu sempre tenho colocado, principalmente em quem vai trabalhar em grupo de trabalho, que se é artesanato, se é artes visuais, se é audiovisual, então assiste lá a live de audiovisual, né, essa reunião que é gravada, para que a pessoa tenha um detalhamento do nível de conhecimento, para quando for conversar, fazer o trabalho em grupo, a coisa já fique mais nivelada, para que as ideias não sejam ideias que sejam tão genéricas. Então, aqui, esse aqui foi a presença que a gente fez com várias pessoas do MINC, que foi um dos primeiros, que a gente, né, fez essa reunião logo depois da publicação do regulamento. Aqui alguns índices, né, das reuniões que a gente foi fazendo. E aí a pergunta também é: por que danado, Mari, ao invés de fazer, foi a pergunta que eu mais escutei, por que ao invés de você fazer uma conversa com cada pessoa, você não grava um vídeo geral e manda para todo mundo? Ou faz conversas generalizadas? Porque, gente, nessa explicando cada ponto que eu fui explicando, piso 1, a gente, no artesanato, dá os exemplos de artesanato. Na arte visual, a gente dá o exemplo da arte visual. E uma outra coisa também é que grupos menos organizados, normalmente nas reuniões gerais, eles são engolidos pelos grupos mais organizados, de forma que, às vezes, não expressa a sua opinião, tem receio, porque a gente está falando também de muitos grupos que, ao longo do tempo, foi invisibilizado. E foi muito importante, essencial, na verdade,
que a gente nos desse esse tempo, esse momento. Foram 21 dias úteis de diálogo, e 2 vezes ao dia, com várias áreas e segmentos da cultura. Então, das câmaras setoriais, a gente teve reunião com as câmaras setoriais existentes, que foram essas que foram herdadas, né, da Lei Aldir Blanc, que foi conversado na época, que foi chegado nesse número, assim como a gente tem outros segmentos que a gente resolveu conversar, porque era muito importante. Primeiro, dentro da economia criativa, artesanato, moda, que não estava previsto também. E aí a gente colocou aqui, por exemplo, um dos segmentos que não existiam, mas existiam outros que é das ações afirmativas que a gente precisava dialogar para saber a especificidade. Foi essencial parar e conversar com cada grupo desses, sim, para entender como a comunidade cigana, por exemplo, se vê dentro dessa questão de editais e políticas públicas. Como a comunidade quilombola se vê diante dos editais e do que pode ser feito nessa política pública. E, com isso, a gente fazia transversalidade entre a expressão artística. Foi muita conversa, muito diálogo. Então, a gente está aqui na apresentação, mas como o Jorge levantou a mão, eu vou abrir aqui, mas aí, normalmente, a gente termina uma parte da apresentação e abre para pergunta, mas, Jorge, por favor. Não, pode ficar tranquila. Continua a apresentação, desculpa, viu? É melhor ir depois. Obrigado. Pronto, tranquilo. É mais porque aí se tem alguma coisa que pode estar sendo colocado aqui, né? Então, gente, lembrar que aí a Paulo Gustavo em si, a gente explicou o que era a lei, as possibilidades, incisos, em 33 diálogos. 1.233 participantes, 5.405 minutos. Se isso não é diálogo, eu não sei mais dizer o que é. E fomos o único estado do Brasil que fizemos algo assim, tão e deu tempo, porque a gente está vendo ali que a coisa ainda está andando lá no MINC, que a coisa está sendo desenhada. Então, é muito importante que a gente faça essas escutas. E essas escutas, honestamente, para a gente que está criando uma Secretaria de Cultura, está sendo fundamental, porque não só para Paulo Gustavo, é o alicerce de entender essas demandas. Então, foram 16 reuniões por segmento, por recorte artístico, né, com 648 pessoas, 15 segmentos da cultura, com 430 participantes da sociedade. E aí, com isso, a gente está falando, aqui Arthur fez a conta 90 horas, 90 horas. E eu gosto de lembrar também, eu trabalhei muito tempo com políticas de combate a álcool e outras drogas, e trabalhei em clínica de recuperação, e tem um programa de 21 dias, que fala que se você, em 21 dias, conseguir mudar até alguma coisa assim, você consegue deslanchar e fazer isso para frente. 21 dias, tem até aquele filme de Sandra Bullock, né? Que são 21 dias, é isso, pessoal do audiovisual? É 21 dias, 28 dias, quantos dias? Que fala isso, que você, com esse dia, meu amigo, se você conseguir desenvolver esse tempo e se concentrar nisso daí, você mudou a sua vida, você consegue ir para outro nível. E eu acho que 21 dias de diálogos, e 21 dias úteis, porque quando dava por semanas, aí dava esses 28 aí, de diálogos, fez a gente, então, 28 dias. Obrigada, Catarina, arrasou. Então, é isso, são 28 dias, é esse período aí. Que por isso que coloca assim, 28 dias e você muda tudo, e alguns programas de tratamento são 28 dias, porque é quando o seu organismo, o seu juízo, o seu cérebro, né, dizem assim, eita, algo mudou na minha vida, e eu estou com um novo comportamento. E a gente diz isso aqui na Fundação José Augusto, porque ainda não tem uma secretaria, né, que caramba, depois de 28 dias, né, de diálogos, porque mesmo quando não eram os dias úteis, no final de semana a gente estava respondendo pergunta, em cada evento que a gente vai, estava respondendo pergunta, a gente está com essa fé de que conseguiu sair para outro patamar. E aí é importante a gente, no audiovisual, a gente teve aquele primeiro momento, mas a gente ficou muito concentrado nas ações afirmativas, no que é cota, e aqui são 44... no que era
cota, ações afirmativas. E a intenção dessa reunião de hoje é a gente se concentrar mais no que são as questões de audiovisual, para a gente conseguir ver qual é a prioridade que a gente considera ser mais importante para o Rio Grande do Norte. Em relação às cotas, às ações afirmativas, é um paralelo nesse diálogo daqui, que a intenção é que seja uma porcentagem, né, do que for tido como prioridade. E aí, por favor, próximo slide. Lembrar que o primeiro inciso são 18 milhões de reais e versa sobre produção. E a gente vai voltar nele daqui a pouco com mais calma, certo? Aí o segundo inciso está como tópico as salas de cinema, cinema itinerante. E esse inciso daí é o inciso que o Estado e município também pode utilizar para fazer reforma, restauro e de espaços já existentes. E lembrar que uma das grandes problemáticas que estão acontecendo da Paulo Gustavo é que algumas regras estão sendo modificadas ou colocadas ao longo do caminho. Quando saiu a Lei Paulo Gustavo, colocava que os estados e municípios poderiam acessibilizar e também, quando os editais abrissem, qualquer lugar, transformar qualquer lugar com potencial para... Não, eram só reformas de sala de cinema. Quando veio o regulamento, disse, não, qualquer lugar com potencial pode ser sala de cinema, em junho. Quando veio a cartilha depois, disse, não, só lugar que já teve exibição pode usar esse arquivo. E os estados e municípios, hoje a gente está com um grande imbróglio, inclusive terça-feira tem reunião dos secretários de cultura dos estados com o Tribunal de Contas e com a equipe do Ministério da Cultura, com o Márcio Tavares, para poder também chegar a esse acordo, se afinal de contas os estados e municípios podem ou não podem. No começo se colocava que seria possível comprar equipamento, transformar os espaços em salas de cinema. E o TCU depois veio com algumas informações que batem, e depois o próprio MINC falou assim, não, equipamento o Estado e o município não pode comprar, que era algo que, inclusive, de Natal também estava sendo pensado, dialogado e conversado para comprar os equipamentos para o município. E aí, hoje, pelo entendimento que a gente está tendo, nem reformar, pode pintar. Pronto, pintar. E é algo que está deixando a gente, caramba, não creio, porque seria a possibilidade de transformar o TCP, a gente já estava conversando com a equipe de engenharia, mas a gente está vendo se tem outros caminhos, que é contratar por licitação, tempo, para gerir o espaço, a gente está vendo outras possibilidades, além de abrir para os editais. E aí, volta ali no inciso 1, por favor. Esse inciso 1, ele é apenas para edital, nenhum estado, nem município pode concorrer. Então, a Fundação José Augusto, a prefeitura de um lugar X, eu quero fazer um documentário muito importante para a prefeitura, nesse caso não vai poder. Todo esse valor aqui, ele é colocado para edital. E aí depois eu vou voltar aqui para a gente abrir um pouco do diálogo para saber o que é que vocês acham que é uma prioridade aqui, do que é que a gente pode abrir mão, certo? E aí, vamos para cá. No segundo, isso para cá, é para cá para onde, né? Para o slide que a gente estava aqui, eu estava lendo aqui a dúvida de Catarina e fiquei, eita, eu vou responder um olho do peixe, outro no gato, mas eu vou ficar aqui no slide, depois eu respondo. E aí o próximo, esse inciso daqui é o único que estados e municípios podem fazer uso, certo? E nesse caso, é a gente conseguir, né, transformar o TCP ou alguma casa de cultura, algum outro espaço público em lugar de exibição, para que os filmes tenham, né, um devido lugar público para poder lançar um documentário, para poder lançar um produto de ficção, para lançar uma websérie, videoclipes, tudo isso é possível resolver, tá? E aí, vamos para o próximo inciso. O outro inciso terceiro, o foco é formação, difusão, pesquisa e memória audiovisual, festivais e mostras. Então, esse aqui é um inciso muito importante, porque formação, formação é uma área que está sendo pedida muito. Até porque, como 70% é para audiovisual, normalmente o que a gente tem escutado, né, nos outros diálogos é a forma, né, de se formar para poder chegar mais perto no audiovisual. E tem o pessoal do audiovisual, que já atua no audiovisual e que também
né, o Fundo Setorial do Audiovisual coloca como a importância de se fazer produtos cada vez melhores, cada vez mais competitivo no mercado nacional e internacional. Então, essas pessoas que já produzem, a gente também tem que elevar o nível de conhecimento para que os produtos fiquem cada vez melhores. E está aqui também realização de festivais e mostras, e depois a gente volta nesses especificamente para a gente debater sobre o que vocês consideram prioridade. E aí o outro inciso é um inciso que só tem no Estado, não tem no município, que é apoio a microempresas e pequenas empresas do setor audiovisual, serviços de vídeo on demand, distribuição e circulação de conteúdo, ou licenciamento. A gente gostaria de fazer um edital, né, de circulação de conteúdo em TVs públicas, mas escutar também de vocês outras demandas que podem vir a fomentar o setor. Aí, por exemplo, que é o desenvolvimento de apoio a microempresas e pequenas empresas do setor audiovisual, algumas pessoas perguntaram, pode comprar equipamento, pode ter edital de compra de equipamento? Na Lei Aldir Blanc teve um edital exclusivo para isso, né, de compra de equipamento, mas a Lei Aldir Blanc ela não foi registrada como custeio. Ela foi uma lei que ela era mais livre. Ela possibilitava que fosse utilizada de forma mais ampla. E como a compra de produto é material permanente, a gente está entendendo já e aceitando que o Estado não pode, mas já levamos para o MINC e TCU essa questão de que, afinal de contas, a gente pode abrir um edital para isso, e até então o entendimento está sendo mais assim, não um edital para isso, mas a possibilidade de comprar, se for essencial para um produto, e não vai ser a principal coisa, é você fazer, por exemplo, um edital de curta-metragem e poder comprar algum equipamento, alguma coisa que falta. Mas terça-feira, conforme dito aqui, hoje é dia 28 de julho de 2023, e na terça-feira, dia 1º de agosto, a gente vai ter uma reunião com o TCU, com o MINC, onde essas coisas vão ficar melhores esclarecidas, o que até traz uma pergunta que foi colocada aqui no chat, se já tem as especificidades da prestação de contas. Também ainda não, a gente está nesse aguardo de essas normas serem definidas. E aí, próximo inciso, porque depois a gente vai para cada um esse daí com mais calma, para a gente parar e debater. Por enquanto, é uma rememoração. E vai para o próximo inciso, e Rômulo, fala aí, por favor. Levantaste a mão. Não, se vai voltar depois, eu falo depois. Isso. Aí é só para a gente ir entendendo esse caminho, certo? E aí, gente, olha só, dentro dessas escutas com as câmaras setoriais, o que é que a gente tem tido de opinião no sentido sala de cinema, cinema de rua e cinema itinerante? Tiveram sugestões como adaptar bibliotecas públicas do Estado, fazer salas de cinema, salas alternativas de cinema, com ou sem histórico de exibição, cineclubes e espaços culturais que exibam filmes de forma mais simples e popular, cineclubes e não salas de cinema, para maior circulação das comunidades. Foram algumas das sugestões que vieram nesse tópico de investimento em sala de cinema. E a gente está trazendo para cá, por quê? Porque quando a gente for debatê-lo, a gente tem isso em mente. Só que a cartilha do audiovisual já nos impede de fazer algumas coisas, como, por exemplo, adaptar a Biblioteca Pública do Estado em sala de cinema, porque a gente do Estado não vai poder usar para reforma nem para compra de equipamento. Salas de cinema com ou sem histórico de exibição. A cartilha já veda, se não teve histórico, não pode concorrer, certo? Então, já veda lugares que nunca exibiram. Cineclube, espaços culturais que exibam filmes de forma mais simples e popular. Se já tiver exibido, é possível concorrer. Se não tiver exibido, não, no sentido sala de cinema. Cineclubes e não salas de cinema para maior circulação das comunidades. Qual é a diferença nesse caso aqui? Porque cineclube está lá no inciso 3. Esse sala de cinema é o inciso 2, porque a gente está falando de mais coisa física, adequação física, certo? Cineclube tem um conceito, cineclube, que pode ser alugar um equipamento, exibir os filmes, ter o bate-papo, que pode acontecer em lugares já existentes, e não ali versa lugares que... não versam sobre os lugares que tem a ver com reforma. E aí, vamos fazer o seguinte... Pedro perguntou aqui, a gente estava pensando em dar esse geral aqui, e muito mais para depois, quando a gente for para os pontos, já trazer para vocês o que estava sendo debatido,
para quando a gente fosse debater essa parte, tá ok. Mas, Pedro, tem alguma sugestão complementar? E a gente pode fazer. Então, Não, bora aqui. pode seguir. Desculpa. Não, de boa. É um diálogo, mas eu começo falando mais, porque o papel pede isso, mas eu vou escutar. E é mais desse entendimento geral. Aí, gente, dentro do sentido de produção, olha só, quando a gente está falando em produção, e aí, alguns comentários eu consigo ver, Cineclube pode ser online também, mas a grande questão da Paulo Gustavo agora, que nós, secretários e secretárias de Cultura, estamos dialogando, é que as informações... Licença, Débora, é Lúcia Domingo que me ligando, fala com ela, que a gente fala com ela depois. Da gente meio que priorizar o que é físico, certo? O que é, por quê? Porque a Audi Blanc, ela já foi essencialmente virtual, e que agora a gente conseguisse dar prioridade ao que é físico mesmo, para que tivesse esse contato físico com a cultura, certo? E aí dentro, deixa eu ver aqui, certo. Dentro do sentido de produção audiovisual, a gente tem algumas questões. E aí eu estou na dúvida, vocês querem, antes de ir para a produção audiovisual, fazer qualquer comentário em relação à sala de cinema? E a gente vai para o outro inciso? Volta aí no slide sala de cinema, porque tem coisa que... Tipo, essas foram as sugestões, foram questões que foram levantadas em alguns diálogos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário em relação a esse? Que aí Pedro até trouxe algo no chat. Mário, eu tenho, mas eu não sei se vocês preferem seguir e depois nós fazemos todos os comentários. Eu estou com a conexão meio ruim, então se você já passou nesse momento, me chamou a atenção o trecho que diz cineclubes e não salas de cinema. Então, eu queria entender melhor isso para poder comentar e não cometer nenhum equívoco. Tá. Essa daqui é importante aí, Rômulo, já abro para tu também. Essa daqui, Pedro, são colocações da sociedade. Eles colocam cineclubes e não salas de cinema, porque sala de cinema, no sentido sala de cinema convencional, e que cineclube pode ser em qualquer lugar, não necessariamente de sala de cinema, certo? E lembrar também que, ainda assim, são dois incisos diferentes. Pode-se fomentar a sala de cinema e pode-se fomentar a cineclube. É mais trazendo o que foi debatido, não um conceito que a gente está trabalhando como sendo diferente. Certo? E aí vou falar aqui, Anthony, também, e aí, Rômulo. Na verdade, eu queria dizer só o seguinte, que existem dois conceitos diferentes. Um conceito é cineclube, outro conceito é mostra itinerante. Cineclube, e eu tenho conhecimento na cidade do Natal, a gente só tem um, que é o Cineclube Natal. Já teve no passado o Cineclube Tirol, mas esse nem existe mais. A gente tem o Cineclube Natal, que é a turma de Nelson lá, que administra um cineclube, que teve o kit daquele Box Brasil, que teve Programador Brasil, isso. Que ali é um cineclube com características de cineclubista, que é todo um trabalho feito em cineclubista. O que existe são diversas mostras itinerantes. Por exemplo, o Curta na Kombi, ele é uma mostra itinerante, ele não é um cineclube. O cineclube tem que ter outras características para ser cineclube. Então, a gente está juntando duas coisas numa só, ou a gente vai pensar em duas coisas diferentes? Cineclube, inclusive, na verdade, tem o Cineclube Natal, isso que é mais tempo, mas lembrar que já tiveram outros sim, e o conceito de cineclube pode ser esse que esteja formalizado. Mas, quando existe uma exibição regular de filme com bate-papo, já existiu o cineclube na escola de francês. Lembrar que, em algum momento entre 2008 e 2009, teve uma formação em cineclubes, eu acho que Fiuza estava junto comigo também, que a gente fez e Nelson estava, existia uma seleção de quase 50 lugares do Rio Grande do Norte que receberam formação em cineclubismo, e receberam os kits da Programadora Brasil e equipamento de projeção, tela e som. Então, acho que foi até a irmã do Figueiredo que veio falar. Figueiredo, Figueiredo. Então, assim, a minha pergunta vai se juntar cineclube com mostra itinerante?
É essa pergunta, porque na minha cabeça são duas coisas diferentes, cineclubes e mostra itinerante. Mas se a gente for juntar numa coisa só, tudo bem também. Eu não estou vendo problema nisso, só por questão de organização de ideias. Sim, sim, sim. E aí eu acho que tem diversos cineclubes aqui. Na UFRN tem cineclubes. E aqui, gente, é importante lembrar que o cineclube é o inciso 3, não é 2, são incisos diferentes. E cineclube tanto pode ser reconhecimento, desenvolvimento de cineclubes já existentes, como cineclubes que podem se desenvolver. O único que precisa ter histórico é o inciso 2, que é sala de cinema mesmo, tá? O cineclube está em outro inciso, que é o de formação, de mostra, festival. E aí é outro inciso, e não precisa ter vários. Desculpa, eu estou lendo aqui o chat. Não precisa ter tido um passado. Pode ter um futuro também. Tá, deixa eu me desculpar, então, que eu tô vendo no chat aí, um monte de gente falando. Eu acabei falando mais do Cine Natal, mas realmente tem outros cineclubes. A gente fez no Mirassol durante um período também o cineclube. É verdade, existe vários cineclubes em Natal. Eu só estava querendo entender cineclube e mostra itinerante como duas coisas. A minha pergunta foi nesse sentido, não foi no sentido de exclusividade do cineclube Natal, não. Desculpa se eu expressei mal, mas existe vários cineclubes, inclusive o IFRN, lá, a Rocas tem um cineclube também. E, Rômulo, por favor, agora que eu lembrei que tu falou e não se audiodescreveu. Please, se audiodescreve. Vamos lá, é porque eu não acho que eu sou tão importante assim para me audiodescrever, mas eu sou um homem, cabelo grisalho, barba grande, uso óculos e tenho um fundo branco atrás de mim, assim. Obrigada, Rômulo. E aí, Pedro, até na hora que também falou, eu esqueci. Na outra vez, Pedro vai falar e ele se audiodescreve. Jorge, por favor, se audiodescreve e faz o seu comentário. Para audiodescrever, lembrar que normalmente a gente fala como a gente é fisicamente, o que a gente está vestindo e o ambiente. 1, 2, 3. Bom, eu sou Jorge Castilho, tenho 59 anos de idade, estou com os cabelos assim clareando, graças a Deus, né? Estou sentado no meu carro, porque eu estou... Então, o fundo é esse. Bem, eu acho importante, numa situação dessa, a gente está tratando de que essa lei e as outras que vão vir aí, Aldir Blanc 2, né, 2023, 24, 25, 26, 27, de certa forma, são estruturantes do que a gente pode entender como a cultura dentro do Estado. E, assim, se apegar a um determinado coisa, não, o cineclube é isto, o cineclube... Gente, hoje a gente tem a possibilidade de conseguir levar cineclube para o interior. Hoje a gente tem a possibilidade de transformar essa questão da cultura e levar a cultura de uma forma mais participativa, com recurso para lugares que não tinha nada. Eu acho que, assim, trazer algumas coisas que existiam, alguns conceitos, o que é um cineclube, o que é uma mostra itinerante, então não sei o quê. Por que um cineclube não pode ser itinerante se você tem o circo como arte itinerante? Então, eu acho que os conceitos a gente tem que tentar, assim, o seguinte, nós estamos pegando uma fase, né, a Lei Paulo Gustavo, depois a Lei Aldir Blanc, que são estruturantes dentro da cultura do Estado. Eu acho que é importante entender isso como uma coisa muito maior do que como uma coisa somente passageira. Certo, Jorge, mas de qualquer forma é importante que a gente vai trabalhar com os conceitos de reconhecimento do que a Ancine e os órgãos de controle entendem como um cineclube, entendem como sala de cinema, e é isso, entendem como cinema itinerante. Um cineclube, e aí, assim, a diferença, inclusive, eles estão em lugares diferentes. E o que for cinema itinerante, a gente vai... o que for cinema itinerante vai estar no inciso 2. Cineclube é no mesmo inciso de formação e de mostras de cinema, certo? De forma que a gente volta lá depois e debate isso melhor. Fiuza, por favor. Você está aqui com a mão levantada? Olá, eu vou tentar ser breve. Vocês me ouvem e me veem, porque minha conexão não permite saber se eu estou sendo escutado e ouvido. Está sendo escutado e ouvido. Okay. Eu ouvo. E visto. Então,
Muito bem. Eu vou tentar me descrever dessa vez, que eu esqueci. Desculpe, Mari. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, barba preta, tenho um óculos quadrado preto também, e atrás de mim existe uma parede, em sua maior parte laranja, e aqui ao meu lado uma janela e uma cortina bege. Eu vou tentar ser breve. Em relação a isso que Jorge falou, Jorge, eu acho que dá para investir em, enfim, talvez todas as possibilidades, seja cineclube, sejam mostras, sejam festivais, sejam projetos itinerantes que não são nem cineclube nem mostras. Porém, eu acho que é importante, sim, se observar as definições, porque o cineclube é uma atividade feita desde os anos 30 no Brasil. Então, existe um histórico muito importante que não pode ser deixado de lado. Nesse sentido, não é para fechar o conceito e dizer, olha, só é um grupinho pequeno e todo mundo fica de fora. Pelo contrário, acho que o cineclube talvez seja o lugar mais aberto e democrático e possível de fazer coisas. E aí eu acho que é importante que se defina para que outras atividades muito legais, mas que não são cineclubes, não peguem o dinheiro e o investimento destinado para cineclubes, que tem as suas definições, né, próprias, como eu já falei. Então, assim, é uma atividade continuada, é uma atividade de contato com a comunidade, por isso eu acho que é importante que os cineclubes eles estejam no mesmo lugar, podem fazer outras atividades itinerantes, isso não seria um problema, seria um adicional nas atividades que os cineclubes já fazem. Mas é importante que os cineclubes também estejam em contato com uma comunidade de forma continuada. Senão, a gente já observou várias vezes, eu também, né, fui cineclubista do Cineclube Natal, a gente levava atividades para uma comunidade e a gente não tinha esse retorno. Então, não vou me estender mais, mas eu acho que é importante se ater, sim, a algumas definições, até porque existe um Conselho Nacional de Cineclubes, que já emitiu uma opinião de como seria o cineclubismo dentro da Lei Paulo Gustavo. Então, é isso. Obrigada, Pedro. É isso, até porque no edital vai ter essas definições, né? Então, isso aí foi um pouquinho do que foi debatido, aí eu estou trazendo aqui para explicar, para mostrar que a escuta aconteceu, tem coisa que a gente não consegue cumprir. E a gente vai ter uma reunião depois com todas as outras expressões artísticas. Opa, ia batendo aqui no microfone. Com todas as expressões artísticas, de forma que a gente possa trazer esse feedback. Mas, como 70% é audiovisual, a gente precisa, né, parar e falar de audiovisual aqui. Aí, Anthony, a questão do TCP, lembra, né, que eu sugeri que a gente conseguisse transformar o TCP numa sala de cinema? Essa era nossa proposta, que nem foi a proposta inicial, a nossa proposta, quando baseado na lei, era qualquer lugar com habilidade a ser sala de cinema, poderia ser sala de cinema. E a nossa equipe começou a percorrer a cidade, dialogando com outras secretarias, dialogando com grupos organizados de movimentos de moradia, tentando identificar prédios com esse potencial. E quando saiu depois a cartilha que diz, não, apenas lugar que já exibiu cinema pode receber o recurso do inciso 2, aí a gente parou e foi fazer, dentro das questões do Estado, os lugares. A gente fez o levantamento de casas de cultura, por exemplo. A gente tem 16 casas de cultura que já exibiram cinema. A gente tem a biblioteca, que em algum lugar do passado já exibiu. A Pinacoteca... Desculpa, Mari. O TCP já exibiu cinema. Eu lembro, eu não fui por algum motivo, que eu estou dizendo, menino. Diz aí. Não, desculpa, não, é só porque eu ia falar que o TCP, se é lugar que já exibiu, eu lembro que teve uma mostra uma vez do Caboré, teve uma mostra de filmes no TCP, ele já foi usado como sala de cinema também, só dessa, porque na sua fala aparentou que o TCP nunca foi usado como cinema, e aí eu tô lembrando que sim, que ele já foi, desculpa. Não, se eu aparentei isso, foi só um aparentamento mesmo, mas o que eu estou dizendo é que foi tanto que dos lugares, quando saiu a cartilha, que restou para a gente poder fazer uso, né, enquanto sala de cinema, foi o TCP, 16 casas de cultura e outros espaços que já tinham exibidos, e a gente focou, né, no TCP, e foi assim que a gente foi apresentando nos diálogos, o TCP ser transformado numa sala de cine-teatro.
certo? Não só de cinema, porque o inciso permite que seja cine-teatro. E aí, a gente vai e coloca o TCP nessa possibilidade, porém, nos últimos dias, o MINC colocou assim, Estado e município, vocês não vão poder usar para nada estruturante, não vai poder comprar um piso, uma cadeira, uma tela, não vai poder construir uma coluna. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, nós, gestores e gestoras, a gente está com o coração dilacerado, porque eram muitos planos. O pessoal de Recife ia recuperar algumas coisas do cinema mais tradicional também, Rondônia ia trazer um lugar que já tinha sido exibição e que não tem nenhum lugar na cidade mesmo público para isso, e de repente nós, gestores, somos surpreendidos com opa, vocês não podem. De forma que hoje mesmo, os últimos, cada vez foi se podendo menos. No começo dizia que era qualquer lugar e poderia comprar equipamento, poderia reformar, depois foi, não pode equipamento, mas pode reformar. E agora nem reformar. E aí, a partir disso, foi colocado que não. Eu fui ver aqui o comentário. Jussara, eu acho que os editais que você viu aí foi do município do Rio, não do estado do Rio, porque os secretários e secretárias todos estão instruídos a não dar nenhum passo, até porque o TCU colocou que ninguém deve lançar nenhum edital antes de sair a normativa deles. E aí, essa normativa, Anthony, que a gente está aguardando, e terça-feira a gente pretende bater esse martelo para poder entender, porque hoje, pelo que o MINC colocou nas últimas coisas, a gente só vai poder pintar. Tapar buraco e pintar. Sabe quando a gente vai mudar de uma casa, que a gente tem que entregar uma casa, um apartamento, daquele jeito, parede branca, com nenhum buraco? É mais ou menos isso, hoje que a gente tem esse entendimento. E isso, obviamente, não vai resolver questões de estruturantes mesmo, da devida adequação de som, de luz, de equipamento, mas a gente está nessas tratativas finais. E o grande desafio para a gente, gestor, é que na Aldir Blanc a gente tem 1 ano e meio aí, né, do dinheiro chegar, os editais acontecerem, o resto que não foi usado em edital, fazer novo edital, e a Paulo Gustavo tem que ser gasto esse ano. Os produtos podem ser desenvolvidos em 2024, mas o dinheiro tem que sair da conta do Estado esse ano, até dia 31 de dezembro, de forma que a gente está entrando em agosto e as coisas não estão definidas ainda, algumas regras, e é muito desesperador para quem está na gestão pública, está passando por esse momento de 5 meses, regras sendo definidas, conseguir contratar, lançar editais, e existem passos legais que só podem acontecer depois disso. Mas, continuando aqui, no sentido de, para todo mundo, não está legal para ninguém. E aí, no sentido da produção. A produção, gente, aqui é um reflexo dos comentários, tá, das lives. Produção audiovisual, no sentido de curta, média e longa, série e websérie, telefilmes nos gêneros ficção, documentário e animação. Destinar os recursos do edital estadual de fomento para curtas e os recursos da LPG para longas. Destinar os recursos do edital estadual de fomento para curtas. Tá, por quê? Porque a gente tem um edital que é do Estado, mas esse edital, esse quesito aqui está comparando o edital que é do Estado com a Lei Paulo Gustavo. Esse edital do Estado, a comunidade audiovisual tinha se juntado, tinha feito uma proposta, e aí vou falar sobre isso lá no final. Mas o que trouxe aqui, o que foi trazido aqui, né, de sugestão, foi esse um caminho. E os recursos da LPG para longas. Olha só, por que a gente não consegue dividir dessa forma? Em algum momento no começo, até o MINC sugeriu, o Pedro, quando estava, falou assim, os municípios fazem curta, o Estado faz longa. Porque o Estado tem 18 milhões para isso, e tem município de 60, por exemplo, tem município que vai receber valores que são muito baixos. Eu estou aqui, a gente tem feito as conversas com os municípios diferentes, né? Então, tem município que recebe menos de 50 mil reais, e que, às vezes, o dinheiro que vai para produção não dá nem um curta direito. Tem lugar que vai receber menos de 20 mil para esse inciso. Então, a gente não pode deixar na mão dos municípios a produção de curta e média. Tá? E aí, obviamente, e o que a gente também tem dito aos municípios, os de menor valor, e no fundo até o de Natal, a proposta de vocês é que não haja o desenvolvimento
de um produto de longa-metragem, mas o desenvolvimento de uma fase de um longa-metragem, né, pela proposta que foi feita para Natal, que depois do Estado é a cidade que recebe o principal valor, que é de 7 milhões e alguma coisa. E aí a gente tem que fazer curta também com esse edital do Estado, certo? Recursos para registro de histórias de vida, como o edital Glorinha Oliveira. Então, isso não vai ser possível. Na simplicidade do Glorinha Oliveira, que é um registro mesmo, você coloca um celular e você lê, ou e você fala sobre si, não é o conceito de obra audiovisual que a Paulo Gustavo vem trazendo. E por quê? Porque o conceito de obra audiovisual, como o dinheiro veio do Fundo Setorial do Audiovisual, vê-se obra do audiovisual com um caráter mais profissional. Então, aqui, a cartilha da SAV diz que obra audiovisual é uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Quer dizer que é mais do que registro. Se for para registrar, você faz um evento e vou registrar esse evento, ou vou transmitir esse evento, vai estar lá nos 30%. Não considera isso obra audiovisual. Mas se você faz um documentário sobre esse evento, vai fazer um documentário sobre o dia da apresentação da quadrilha junina, mas é mais do que ir lá e filmar a quadrilha junina. Você vai pensar diversas expressões, vai ser feito um roteiro, vai se filmar antes do pessoal vai se filmar antes do pessoal chegar na apresentação, vai mostrar o impacto que a quadrilha junina tem na vida dessas pessoas, quanto gera, existe um desenvolvimento, né? A diferença entre um registro e uma obra cinematográfica. Aí, destinar recursos para atender pequenas, médias e grandes produções, e a gente concorda com esse inciso daí, a gente tem que pensar com quem está começando, e quem começou marromeno, conseguir ter algo melhor, e quem já está produzindo bem, que tem um reconhecimento do mercado, quem está circulando, poder ter uma expressão, as devidas condições de trabalho. Aí vou só terminar esses pontos daí, e aí abro aqui, o Narto está com a mão levantada, a gente vê. Aí, maior recurso para a produção de animações, então foi algo que foi sugerido, foi colocado, que como animação tem a questão de muito tempo que se usa de computação gráfica, de horas de computador, e um computador diferenciado, foi colocado essa questão, certo? E aí, só que a gente está trabalhando, por exemplo, né, tem questões de longa-metragem, de acordo com o documentário, que existe também um custo elevado de produção. E destinar recursos da LPG do Estado para produções de maiores importe dos municípios para menores. E aí é um pouco, dialoga com esse daqui, de um faz curta, o outro faz longa, mas o Estado ele vai ter que fomentar do menor para o maior, certo? Então, dentro de produção, isso daqui, lembrando bem, é um reflexo, trazendo para vocês uma devolutiva, tanto da reunião do audiovisual, quanto a reunião de outros setores, mas que versam sobre audiovisual, para que o nosso discurso, o nosso debate vá ficando bem qualificado dentro dessa realidade. Foram algumas sugestões, e aí eu já trago aqui algumas coisas que pode e que não pode. E aí, Narto e Rômulo estão com a mão levantada. Boa tarde, Mari. Também, deixa eu ver se a câmera ligou. Eu sou Narto Júnior, tá? Eu sou pardo, tenho cabelos compridos escuros, uso óculos, tenho barba, sou um adulto, homem, estou com camisa azul marinho, por trás de mim está um fundo branco com algumas cortinas embaçadas, tá? A minha dúvida, Mari, porque eu vi que essa produção audiovisual compreendeu todos esses itens, e eu queria saber se já teve alguma resolução sobre a conversa com a questão dos jogos digitais no audiovisual. Não, resolução... Assim, não teve nenhum. Não, até porque a gente também está esperando vocês, a gente teve a reunião dos jogos, e aí a gente pediu algumas adequações da sugestão de vocês, porque tinham valores, mas não dizia o que ia ser entregue nesses valores, e aí a gente está nesse segundo momento com o audiovisual, justamente porque a gente viu, quando a gente estava sistematizando os dados de audiovisual, a gente percebeu, e foi vendo, no dia a gente também percebeu, mas de forma
conteudista que a discussão foi mais em cima das cotas e questões afirmativas do que em cima de produtos e questões de audiovisual em si. Aí, por isso, esse segundo momento, para a gente conseguir, de fato, dialogar e trazer o que o setor, como é que o setor vê em relação à área. E aqui são opiniões que vieram dos setores. Aí lá depois a gente volta, abre inciso 1, aí a gente vai conversar aqui, vai trazer, inclusive, a proposta de vocês dos jogos digitais, é que 15% daquele valor de produção ficasse com jogos digitais. Então, essas propostas, o que é? Hoje não se tem resposta. Por quê? A gente entende que o audiovisual precisa ser melhor maturado, esse discurso, antes da nossa proposta vir. Tá? E aí, Rômulo e PGCS Tecnologia, que em algum momento já veio, e ele tem um nome, mas eu não lembro mais. Rômulo. Eu vou de novo ser o cara chato da história. Eu entendo a questão da animação, que requer mais tempo de trabalho, mas você pega, por exemplo, a ficção gera emprego para quantidade muito maior de pessoas. Você vai fazer um longa, você vai ter 70 empregos diretos. Você vai ter mais uns 50, 60 empregos indiretos. Então, assim, quando a gente fala de um pedaço que gasta, o outro pedaço também gasta bastante. Eu tenho dificuldade quando algum grupo tenta falar que é mais importante ou precisa gastar mais do que outro, quando a gente fala em recurso público. Porque você vai fazer um longa-metragem, você não vai contratar menos de 50 pais de família ou mães de família que também precisam se alimentar, né? Então, a computador é mais caro, mas o ser humano também é caro, também tem que ser remunerado de forma justa. Sim, sim. Aqui a gente trouxe para deixar claro que a escuta aconteceu. Próximo. Mas concordo, Rômulo, cada um sabe a dor e o prazer de ser o que é. E cada expressão artística sabe o quanto custa financeiramente fazê-la. É verdade. Tudo bom, Mari? Boa tarde. Olá, senhor de Currais Novos, estive aí na sua terra ontem, tomei um cafezinho na praça. Estou acompanhando vocês aí pelas redes sociais, Arthur também, com certeza, né? Está fazendo um bom trabalho. Vocês me escutam bem? Sim. Pessoal, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Bettini Hipólito, eu represento a PGCS Tecnologia. Estou aqui nessa reunião porque os jogos eletrônicos se incluem, né, também. A gente não tem certeza se a gente ainda vai bater esse papo, eu não perguntei a Mari. Ficamos reunidos de entregar um documento com alguns detalhes, né, do que a gente discutiu lá naquele dia, naquela reunião. Bom, eu sou pardo, né, tenho o cabelo, vou me autoescrever, sou pardo, tenho o cabelo curto, preto, aqui atrás de mim tem um fundo com uma estante, uns jogos eletrônicos, estou com a camisa cinza, que tem um controle de videogame desenhado. Mari, você discutiu aí, você há pouco falou agora com o Nato e informou que não discutiram nada sobre valores, né? Nós questionamos aí 15%, que seria um valor justo na nossa visão aí, para ser disponibilizado para jogos eletrônicos. Tenho duas perguntas. A primeira é, nós vamos ter mais um papo com jogos eletrônicos, ou a gente fica aqui de telespectador ouvindo isso aí, né, é nessa reunião mesmo que vocês vão definir alguma coisa, é outro bate-papo a respeito dos jogos. E a segunda é sobre, estava questionando com o Nato aqui, se a gente vai conversar aqui sobre, só um minutinho, deixa eu só consultar aqui. Sobre Prolabore, Resiste Prolabore, isso aí já a gente já parte lá para a questão de quando a gente for passar o relatório, né, da produção e tal, eu quero saber se a gente vai discutir isso aqui também, e se vai ter essa reunião, né, com jogos eletrônicos específicos, ou se é aqui que vão definir. A gente não está definindo nada hoje, é mais um momento de escuta. Por quê? Porque a gente tem uma equipe, aquela equipe bem grande, pequena, média, grande equipe, que vocês viram lá no começo, sistematiza o que está sendo colocado aqui, traz. Então, a gente precisava entender também as principais demandas do audiovisual para conseguir fechar a proposta que a gente está fazendo. E é um apanhado de todas, certo? Então, possivelmente não, a gente não terá outra reunião específica com o pessoal de jogos. A gente espera a proposta de vocês, a adequação, até para a gente poder trazer, né, para essa questão da comparação do que a gente colocou, porque, artes visuais, teatro, literatura e jogos
trouxeram uma proposta específica. Tanto cada uma sugeriu uma porcentagem, um valor, e tudo isso a gente está colocando a equipe da gente está sistematizando, fazendo essa média de todos. Aqui do audiovisual, por quê? Porque como a gente está falando de 70% do valor em muitas linhas, quando a gente estava sistematizando, fazendo as nossas minutas de editais e vendo o que a gente iria propor, a gente sentiu a necessidade de ter esse novo debate do segmento, certo? Tá bom, Mari, vou ficar aqui ouvindo aqui caladinho, então. Obrigado, meu amigo. Tudo certo. E aí, gente, o próximo slide, por favor. O próximo diz o seguinte: o que foi colocado também em produção audiovisual, dividir os editais de produção em 2 momentos, para que sejam executados em tempos diferentes. Então, foi pedido para lançar um edital num período, depois um edital em outro período. Mas os editais, eles serão, de qualquer forma, entre agosto e outubro, se a gente tem que lançar edital, selecionar e pagar esse ano, por mais que tenham datas diferentes, e podem ter datas diferentes, vai ser tudo mais ou menos no mesmo período, né? Aí, utilizar recursos da LPG para estruturar o mercado audiovisual do Rio Grande do Norte, e aí foi algo que a gente colocou também, achou importante, porque, no fundo, como o recurso veio do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente tem que pensar nisso, que a gente tem que dialogar e atender quem quer colocar o pé, quem quer dentro do audiovisual, quem quer aprender audiovisual, quem quer ter sua primeira experiência, para aquele estudante que vai ser um diferencial da vida, poder ter recurso e produzir, mas também para quem está dentro do universo audiovisual do Rio Grande do Norte, e esse é o momento de poder deixar o setor melhor estruturado, deixar o setor com produtos mais comerciáveis, deixar o setor mais coeso e profissional, certo? Então, pensar isso, e aí por isso a importância de fomentar produções que sejam produções competitivas, além das produções que são as produções importantes de serem registradas, que podem, inclusive, ser bem competitivas também, obviamente. E aí, inserir categoria de iniciantes para os editais de produção audiovisual, certo? É algo também que foi colocado, conforme dito, há uma grande preocupação de iniciantes conseguirem fazer seu primeiro filme, porque, como 70% do recurso vai para audiovisual, quem não é do audiovisual está pensando como é que eu sou do audiovisual, como é que eu viro do audiovisual, ou como é que eu tenho a minha chance no audiovisual. Então, os nossos editais estão sendo pensados tanto para ter recurso e linhas de fomento para quem está começando, mas também para fomentar quem está no Rio Grande do Norte produzindo há muito tempo. E é importante lembrar que, historicamente, nenhum edital do Rio Grande do Norte tinha o valor para se fazer um produto substancial. Era sempre se adequando os produtos audiovisuais àquele valor de orçamento. Mas nunca foram orçamentos que dissessem, caramba, a gente vai fazer uma produção top, porque a gente vai ter os profissionais top, vai ter verba de produção, vai ter como circular, vai ter como pagar a alimentação, vai ter como pagar a hospedagem. É sempre uma adequação da ideia ao dinheiro que tem. Então, a gente tem que pensar também nesses públicos diversos, certo? Próximo, por favor. E aí, dentro do assunto audiovisual, e que não estava nos slides anteriores temáticos, também foi colocado a recursos para apoiar microempresas para atualização tecnológica, com possibilidade de aquisição de softwares e equipamentos, e em relação à compra de softwares, equipamentos e apoios de questões materiais como essa, a gente está aguardando, e eu espero que terça-feira, nessa reunião que a gente vai ter com o TCU, que é presencial, inclusive, a gente tem uma resposta para isso. Incluir projetos de digitalização e preservação de acervos audiovisuais foi outra proposta trazida também. E aí é importante lembrar projetos de digitalização e preservação de acervos audiovisuais, né? São acervos do passado que estão ou em película, ou em fita VHS, ou mesmo no formato DVD que vai ser digitalizado. E até o Matic tem. Menino, respire, até o Matic tem, então é ver como é que vai colocar, né, como é que vai pensar nisso. E aí apoia a produção de mostras e festivais de cinema, que foi algo também que em algum momento saiu, olha, lembra que tem mostra, lembra que tem festival de cinema. E a gente sabe a importância das mostras e festivais para a formação de público e também para a janela de exibição do que é produzido, certo? Então, algumas outras sugestões que saíram no sentido do audiovisual.
saindo com a gripe também, gente, é uma loucura. E aí, também foi colocado o convênio entre a Secretaria Extraordinária de Cultura e as televisões públicas para que fosse feito um convênio. Eu acho que isso aqui já dialoga com o edital de circulação que a gente, né, gostaria de fazer, que é abrir uma seleção para que filmes possam ser utilizados pelas TVs públicas e para isso pagar o direito de uso e exibição desses filmes, que a gente sabe que é raro. Um dos grandes problemas do audiovisual é que, normalmente, o recurso no audiovisual ele é durante o processo de produção. Depois do filme feito, a maioria dos festivais que ele trabalha não envolve pagamento. Você é selecionado para participar do festival, mas você não recebe por isso. E ao a gente pagar pelo produto, é uma forma de já conseguir contemplar os filmes do passado. Porque a Paulo Gustavo vai ter um monte de produção nova, que vai circular com a Audi Blanc 2, que vai ser exibido na Audi Blanc 2, porque não vai dar tempo do produto da Paulo Gustavo já ser exibido com o recurso da Paulo Gustavo. Então, esse sentido de circulação é mais a gente fazer, fomentar, esquentar, circular e pagar de produtos já existentes. E aí, capacitação em audiovisual para iniciantes e profissionais da área. Capacitação é algo muito, muito, muito pedido e é algo que a gente concorda também. E criar um processo da transparência na avaliação dos projetos e divulgação dos critérios analisados, bem como suas respectivas notas e ou avaliações. Quando a gente faz um edital, né, a gente participa de um edital, que a gente manda o nosso projeto, o coração fica assim, ansioso, fica doidinho para saber se já corrigiram, se não corrigiram, se tem nota ou não tem nota. Então, isso é algo muito plausível. E no nosso planejamento, a gente gostaria que a plataforma, e a gente está, né, já teve diálogo com 7 plataformas, e estamos ajustando as coisas finais, é que vocês possam ver que nota vocês tiraram, e que o parecerista possa deixar uma indicação, um resumo do porquê essa nota, certo? Então, é um desejo que a gente tem, que a gente espera conseguir executar. Por que eu coloco isso? A gente espera conseguir executar. Porque tanta coisa, gente, depende do tempo que isso vai acontecer. É o que a gente está mais dizendo para o Mink. Mink, por favor, a gente precisa, né, liberar isso, porque está ficando tudo muito apertado. Sabe aqui do audiovisual, quem trabalha com montagem, que às vezes o filme lá, o roteiro demora mais tempo do que o previsto, a gravação demora mais tempo do que o previsto, aí chega aquela data que tem que entregar o filme, e o povo da montagem fica doidinho no final, tentando fazer correr, porque as outras fases do processo precisaram de mais tempo. É o que a gente está vivendo agora, enquanto gestor que vai executar, Paulo Gustavo. Eu entendo demais esse período que as coisas estão acontecendo, mas para a gente o jogo está ficando muito, 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 demasiadamente muito apertado. E aí, os sonhos e a realidade, a gente gostaria de equiparar. E aí, aqui são algumas das sugestões da sociedade civil. E, por favor, Jorge e Rômulo, estão com a mão levantada. Eu acho importante essa questão de capacitação para iniciantes, quando eu vejo a LPG e a Lab 2 como estruturantes. Né? E eu acho que é importante ter capacitação para iniciantes, principalmente pulverizado no interior do estado. Eu olho muito a questão do interior do estado, sabe? Para a gente poder capacitar essas pessoas para quando vier a Lab 2, 23, 24, 25, 26, 27, eles terem condições de conseguir colocar alguma coisa e não ficar centrado, porque a gente sempre falou, não, tem o Sul Maravilha, tem o Rio, São Paulo, tal, não sei o quê, e também a gente tem a capital, né, Natal, fica muito concentrado no Natal, para a gente ter essa questão de descentralizar e fazer com essas pessoas, que hoje é muito mais fácil fazer o audiovisual, que essas pessoas consigam serem capacitadas para produzirem coisas boas. Sim, vai ter apoio a quem está começando. Rômulo? Acho que o Rômulo baixou a mão. Então, continuando aqui. Oi. Não, é só porque cada vez que vai falando alguma parte, aí eu acho que dá para ir acrescentando alguma coisa.
como a gente está falando que o Estado vai fomentar produções, eu acho que mostras e festivais deveria ter uma cláusula, um adentro, alguma coisa que 50% da exibição desses festivais de ser filmes potiguares, para que a gente não tenha festivais aqui trazendo filmes só de Rio, São Paulo e não mostrar a produção que é feita aqui. Então, eu acho que nesses editais de mostras, e a maioria dos festivais são assim, um ou outro que não é, mas que a gente possa colocar, sei lá, alguma cláusula que 50% da exibição dos filmes sejam de produções potiguares. Bom, a gente pode discutir isso lá, saber do pessoal também. A gente tem que ver também o que acontece com as mostras nacionais e coisas do tipo, que é uma discussão que a gente tem bem do passado também, né? Eu acho que a gente também tem que procurar elevar o nível das produções potiguares para poder entrar não só por cota, né? Entrar porque o filme é do caramba. Mas a gente também conversar sobre isso e garantir como é que isso dialogaria, tá? Mas vamos para cá. Não ia trazer algumas. Alexandre? Ok, não, nessa história de capacitação para iniciantes, eu acho que essa é uma forma de promover essa transversalidade com as outras áreas. Eu entendo que, por exemplo, uma pessoa lá de um grupo de capoeira que queira fazer um documentário, ele pode ser o proponente, desde que ele tenha pelo menos tenha alguma relação ali com audiovisual, feito algum curso de capacitação, e aí essa capacitação, esse edital, naturalmente deve sair primeiro do que os outros, e naturalmente a obrigatoriedade de ter alguém do audiovisual na sua equipe. Eu acho que essas duas coisas são essenciais. Para um iniciante, não necessariamente, mas para qualquer outro projeto que seja proposto por pessoas de outras áreas culturais, a necessidade de ter alguém na sua equipe. E, naturalmente, na pontuação que vai ser dada, na nota que vai ser dada a esse projeto, esse item ter uma relevância, ter uma pontuação boa, porque é nada sobre nós sem nós. E a gente quer muito essa inclusão. Então, eu vejo essa forma de diretor iniciante poder ser ampliado, ter uma cota maior, naturalmente com recursos menores, que é para quem está iniciando, mas que possa haver essa transversalidade das linguagens. Essa é uma outra forma também de nós, do audiovisual, estar incluindo e, ao mesmo tempo, também sendo incluídos nessas produções. Acho isso importante. E aí, próximo, por favor. E aí, dentro das ações afirmativas, coloca sobre implementar cotas de representação dentro das equipes e estruturar cotas em favor de uma maior porcentagem para os grupos de ações afirmativas. O que acontece, gente? Lembrar que 20% dos produtos, dos projetos da Lei Paulo Gustavo, no mínimo, são destinados a pessoas negras. E pessoas negras entendem-se por pretos, pretas, pardos e pardas. E 10% para indígena. Mas a grande preocupação é que não seja apenas o proponente, para que pessoas não vão atrás de proponentes e coloque lá uma pessoa negra para ser a proponente do projeto, mas no fundo ela não é chefe da equipe. Porque a gente está falando sobre protagonismo, não sobre usar as pessoas. A gente não pode pactuar com nenhum tipo de ação que seja eurocentrista no sentido de explora as pessoas, colocam na frente, certo? Pessoas negras ou indígenas, mas no fundo a pessoa está só sendo utilizada para conseguir acessar uma cota e não necessariamente trazer o diálogo, o discurso que precisa ser trazido pelas ações afirmativas. Então, de forma que foi sugerido que não só o proponente, mas chefes de equipe, dentro desses que terão direito à cota, possam ser também dentro do mesmo recorte, certo? Então, é importante ficarmos atentos a isso. E aí, estruturar cotas em favor de uma maior porcentagem para os grupos das ações afirmativas. Aí eu peço que o pessoal volte os slides lá para aquele dos segmentos, que tem as ações afirmativas também. Isso, esse daí. Olha só,
A gente tem juventude, direitos humanos, por direitos humanos se entende normalmente os projetos voltados a criança, adolescente, idosos, pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. Aí, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, povos de terreiro, iniciativas negras urbanas, indígenas. Ai, meu Deus, aqui eu sempre produção cultural, quilombolas, mulheres, são segmentos, a maioria desses, a reunião de mulher foi a que quase foi a mais esvaziada, e aí não é que não tenha mulher no Rio Grande do Norte, porque essas mulheres estavam espalhadas por aí, mas os outros segmentos, por exemplo, pediram cotas. Os ciganos colocaram, olha, a gente precisa de cota, quilombola, juventude, indígena. E, gente, uma coisa realmente é mais do que claro, e é mais do que entendível, é mais do que óbvio, e basta vocês, quem puder um dia parar, ir lá no YouTube, peço para o pessoal aqui lembrar e colocar aqui no chat o endereço do YouTube, de ver os diálogos com as ações afirmativas. É que as pessoas quilombola, indígenas e ciganas, e quem está em alguns lugares lá das pontas não tem como concorrer no mesmo nível de igualdade com as pessoas que sabem escrever projeto, que têm educação formal e que têm a escrita como principal. Então, foi bastante pedido que tivesse esse olhar diferenciado. Não só para aquela questão bem, como diz a lei, 20% para negros, 10% para indígenas, mas pensar em como eles podem sim ter o tratamento diferenciado e uma cota a mais ou exclusiva para eles. Então, foi trazido isso também como uma possibilidade. E o que é o grande desafio também? A gente pode fazer editais mais simples para mestre, por exemplo. E mestre, existe a diferença entre prêmio e edital de chamada pública. Prêmio é o reconhecimento pelo trabalho existente. É um valor menor que você passa para outra pessoa e acabou. Tchau, seja feliz com esse recurso que você merece, que você foi reconhecido. O edital de chamada pública envolve o produto, edital para curta-metragem, edital para longa-metragem, edital para videoclipe. Você entrega um produto. A gente gostaria, de alguma forma, equiparar para que esses mestres que recebessem os recursos, ou pessoas, né, em vulnerabilidade social, que a gente reconhecesse. Foi colocado muitas vezes a importância de reconhecer jovens e jovens realizadores, jovens masculinos e jovens femininas, e jovens masculinos ou femininos, transgêneros, todas as possibilidades de seres humanos que tivessem um trabalho que merece ser reconhecido. Mas a gente também gostaria que a história dessas pessoas fossem registradas. O mestre não só receber por isso, mas quando o mestre morrer, a história dele vai ficar onde? Porque é diferente do edital da Aldir Blanc, de Glorinha Oliveira, que você vai e faz o registro e aquilo está pontuado como produto. Agora é obra audiovisual, com aquilo que a gente falou antes, trilha sonora, roteiro, direção de fotografia, que vai ficar difícil para as comunidades de menor nível educacional fazer seus próprios filmes. E a gente também está aqui pensando, trabalhando essa transversalidade, né? Isso, o Adler está aqui, e aí só trazendo um pouquinho da equipe que está aqui, o Arthur também, e essas pessoas que estão aqui, isso versa muito do nosso tempo, né? Isso a gente dialoga bastante o como essas políticas, essas necessidades das pessoas que não podem ser invisibilizadas, além do prêmio, como que o audiovisual consegue registrar essas histórias. A gente vem de um momento da história do nosso país de muitas narrativas foram apagadas. Então, a gente precisa registrar as nossas histórias, os nossos mestres, as comunidades quilombolas, os ranchos ciganos. E olha, gente, eu aprendi que cigano é rancho, que os indígenas são aldeamentos ou aldeias. E né, os quilombolas são as comunidades quilombolas, então cada um vai ter uma especificidade e fui aprendendo nesses diálogos. Esses diálogos, para a gente que quer fazer política pública, foi algo muito rico, e é sobre isso que a gente quer utilizar Paulo Gustavo para, de fato, conseguir que esse recurso chegue à maior parte das pessoas, mas que a gente também tenha as histórias delas registradas. E é bom lembrar que no Rio Grande do Norte a população negra é de 62%, e aí negra estão incluídos, né, pretos, pretas, pardos e pardas, o que é 7% maior em comparação à média nacional e 10% menor que a média do Nordeste.
certo? E aí, de acordo com o PNAD, entre as pessoas negras ou pardas com mais de 15 anos de idade, a taxa de analfabetismo fica em 9,3%, mais do que o dobro do registrado entre os brancos. Então, a população negra, parda, ela é uma população maior e o índice de analfabetismo dela é 2 vezes da população branca. Então, a gente tem que pensar mesmo como é que a gente ajuda isso a ficar mais equilibrado, sabe? E aí, em relação aos povos indígenas, hoje há 14 etnias que são reconhecidas, por exemplo, pela PIRNE, que aí tem esse quadro aqui do Rio Grande do Norte, onde a gente tem 14 localidades, 14 territórios indígenas que são reconhecidos, e a maioria desses territórios indígenas há uma grande, na verdade, eu diria que em todos eles há carência de escrita de produtos e de projetos. Pode existir, sim, e existem seres humanos aptos a fazerem projeto, mas eles não são a maioria. Porque nos aldeamentos, nas aldeias indígenas, tem gente que está fazendo faculdade, que vai poder sim escrever um projeto. Nos debates, tinha gente fazendo fisioterapia, serviço social, que vai poder fazer um projeto, mas eles são as exceções, e principalmente quando a gente faz o recorte na cultura. Porque, normalmente, quem trabalha em comunidade, quem atua em comunidade quilombola, cigana, indígena, com cultura, tem um nível educacional... tem mostrado que é um nível educacional que não necessariamente sabe fazer projeto, certo? E aí, podemos continuar. E dentro dessas cotas, o que é que também foi colocado? Bom, então eu vou voltar aí e vou deixar fazer a pergunta, uma vez que eu imagino o comentário, que vai ser de acordo com o que estava sendo falado. Volta ao anterior. E eu não lembro, é Bruno o nome dele, do teu amigo por razão? Betinho, era B. Vai, Betinho. Não, Mari, só uma questão aí que ficou, para mim ficou aberta aqui, vocês definiram, teve alguma atualização sobre a inscrição das rúbricas? É possível inscrever o CPF, o CNPJ? Houve alguma atualização sobre isso? Não, isso não mudou. Na verdade, com exceção de série e longa-metragem, que tem que ser empresas reconhecidas que já atuam na área do audiovisual, e se, por exemplo, as grandes produções de games também seriam empresas. Mas, para qualquer outro, de curta, de cinema itinerante, pode ser tanto CPF quanto CNPJ. Lembrando que CPF tem um desconto na fonte, CNPJ não tem um desconto na fonte. Mas a maioria deles vai poder concorrer aos dois. Quando você fala grande produção, você se refere a quê? 100, 150 mil? Não estou falando em valores ainda, mas serão os valores mais substanciais aí, até porque um longa-metragem com 150 mil não dá para fazer bem 2 cenas. Como jogos, né? Mary, o e-mail pode ser aberto. Só um minutinho. Desculpa, só um pouquinho. O e-mail pode ser aberto agora? Sim, pode ser aberto agora. Mas está para as grandes empresas, para longa-metragem série, o regulamento coloca que apenas empresas já existentes e cadastradas na Ancine que tenham um portfólio para tal também, né? Até porque o portfólio vai ser levado em consideração quando a gente está falando em produções de maior valor, certo? Tá, a gente estava aqui, os meninos comentando sobre essas comunidades indígenas, a minha dúvida é se queria trazer alguma coisa. Não, sem problema. Uma observação, por exemplo, lá em João Câmara, não, rapidinho, né? É um território indígena, mas com 6 comunidades dentro. Entendeu? Sim, que alguns... dentro desses territórios tem comunidades, tem aldeias distintas, ou comunidades distintas, né? Dentro de um território indígena, são mais de 20 aldeias. Certo. 6 aldeias diferentes. Então, o que ela está dizendo, por exemplo, que só em João Câmara são 6 aldeias. E aí, gente, dentro dessas questões das cotas afirmativas, o que é que se colocou nos debates? E daqui a pouco eu vou responder o que tiver aqui no chat, certo? Por favor, próximo slide. As cotas. Para as cotas, a grande dúvida, né, que ficou muito nesses momentos que a gente teve de diálogo é como é que vocês vão garantir que aquela pessoa que é a proponente, de fato, ela pode ter essa cota.
Bom, lembrar que na inscrição, o que vale são os documentos de autodeclaração, de autoidentificação. Você se autoidentifica conforme você conforme você se vê, tá? E não só você, mas a gente tendo. E aí eu queria que vocês anotassem também isso daí, poder comentar também, né, depois sobre essa questão de documentos de autoidentificação dos líderes das equipes, no sentido do proponente, não ser só a pessoa negra, mas também ter os líderes da equipe, certo? E carta de anuência dos chefes da equipe, no sentido de que sim, eu sou o chefe da equipe, com sua autodeclaração. Aí, no momento de habilitação, que quer dizer o quê? Depois de inscrito, é feito a primeira lista, é divulgada a primeira lista dos ranqueados. Então, para receber o prêmio, é preciso, as pessoas pretas, né, vão passar por uma banca, negras, banca de heteroidentificação. E aí, essa banca de heteroidentificação, nos moldes do que acontece no IFRN, na UFRN, em concursos públicos, tá? E aí, vai se verificar os documentos e da carta de anuência da equipe e das pessoas que se autodeclararam através dessa banca. Na comunidade indígena, é um outro tipo de reconhecimento. Normalmente é pelas lideranças. E essas lideranças, porque os indígenas não trabalham, não tem a questão fenotópica, como do fenótipo, né? Pode falar. Fenotípica. E aí, é uma autodeclaração, certo? E aí depois passa pelas comunidades indígenas, que as lideranças ou associações indígenas, como a PIRN, emitem uma declaração e diz, sim, é indígena, tá? Para receber a premiação. A dúvida que a gente está nesse meio termo aí, o que acontece com que a pessoa que depois não puder comprovar se existem concursos que desclassificam no certame, existem outros concursos que voltam para a lista principal. Então, a gente está vendo como consegue dialogar com isso. E aí, na prestação de contas, esses documentos que foram entregues lá no começo, eles, de fato, são comprovados. Isso é para quê? Para evitar que pessoas coloquem na inscrição chefes da equipe, como pessoas dentro desse recorte, por exemplo, pessoas negras, e depois, lá no final, não sejam as pessoas que executaram os projetos, para que a pessoa não enrole mesmo, colocando na inscrição um determinado público e, na hora de trabalhar, coloque outro público. É importante colocar que essas lideranças que passaram pelo sistema de cotas, elas só poderão ser trocadas no projeto com a autorização, né, da equipe de organização da Lei Paulo Gustavo, e preferencialmente por pessoas, na verdade, preferencialmente não, por pessoas dentro do mesmo recorte que a cota colocou essa pontuação, certo? E aí, seguinte, aí, nova verificação dos documentos, exatamente para isso, para evitar com que haja essa troca. E aí, Noah levantou a mão, acho que é dentro dessa possibilidade daí, e, por favor, pode falar. Tá me ouvindo, Mary? Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim. Porque realmente é a respeito disso aqui, porque para pular para frente, eu vou terminar esquecendo. Documento de auto-identificação dos chefes da equipe. Isso significa que o projeto tem que ser, assim, para se autodeclarar o projeto proponente para participar da cota, os participantes como equipe tem que ser pretos também? Ou é apenas, você está se referindo às cartas de anuência, de comprometimento? É isso que você acabou de falar posteriormente, que foi para que a pessoa não seja trocada. Ou essa auto-identificação é para que as pessoas também sejam pretas ou pardas? Isso eu não entendi. Para quem vai acessar a cota, a intenção é que não só o proponente, mas as lideranças, os chefes de equipe, pelo menos uma boa parte deles, sejam para acessar a cota. Se você está acessando, por exemplo, a cota de pessoas negras, então tanto o proponente
como alguns chefes de equipe terão que ser pessoas negras, mas para se inscrever no edital como um todo e concorrer na ampla concorrência, não precisaria. Aí, uma outra coisa é a carta de anuência do chefe da equipe dizendo, sim, vou participar, tanto que são duas coisas, ó. É o documento de autoidentificação e a carta de anuência. Porque no documento de autodeclaração, autoidentificação, você se autodeclara negro, negra, pardo, parda, indígena. Beleza. E a carta de anuência, você diz, ei, eu vou ser chefe dessa equipe de áudio mesmo. Entende? É mais ou menos isso. Entendi. Então, quer dizer que também tem que ter uma certa porcentagem dentro da equipe negros para você participar efetivamente da cota. Não basta só o proponente ser preto, né? É isso que eu não entendi, né? Isso, exatamente. Mas essa cota de equipe também não está estipulada, né? Por exemplo, porque assim, em curta a gente tem um contingente. Num longa-metragem a gente também tem outro contingente. Então, assim, essa cota vai vir também, essa porcentagem para essa cota, porque assim, tudo é um motivo para você assim, não ser aprovado, não ter seu projeto aprovado. Então, assim, só para assim, eu queria frisar bastante esse ponto, porque me preocupa, porque eu sou preto e vou me enquadrar dentro dessa cota, né? Então, assim, me pergunto, faço essa pergunta, porque para mim é importante. Para acessar a cota, não é só o proponente, mas alguns chefes de equipe, e essa informação vai vir no edital. E aí, Jussara, 70% sem cota alguma é algo que a lei coloca, mas em uma outra reunião geral a gente vai debater sobre cotas, isso com todo mundo, dependendo do audiovisual e outras expressões artísticas, a partir desse recorte que a gente viu. Hoje o foco é mais o que é que a gente vai querer de audiovisual. Aí depois a gente tem esse outro momento geral sobre cotas, certo? E aí, próximo, por favor. Obrigado, Tamara. Então, aqui, né, o que a lei traz, que são 30% de políticas afirmativas, que é 20% para pessoas negras, 10% para as pessoas indígenas, mas conforme colocado há pouco tempo, toda aquela comunidade indígena, cigana, quilombola, povos de terreiro, muitas pessoas pediram uma cota, sim, porque não é justo, trazendo o argumento, né, estou aqui como interlocutora das reuniões, que não dá para competir de igual para igual. Então, a gente tem uma proposta sobre cotas, e isso a gente vai colocar em outro momento, mas aqui é o que a lei traz, certo? Próximo. Mari, e aqui... Pois não. Posso falar? Erivelton. Pode. Lembra de se autodescrever, até não lembro se o pessoal estava fazendo, mas Erivelton, se descreve. Mesmo com a câmera desativada? Aí você autodescreve a sua foto, porque como a gente está vendo a sua foto, aí o nível de igualdade da pessoa cega é autodescrever o que a gente está vendo. Certo. Eu estou com a câmera, do lado esquerdo dá para ver que eu estou com fone de ouvido, e na foto estou segurando a câmera. Em relação à parte de equipe, né? Estou organizando para fazer um documentário, né? Um média, e já estou formando, né? Vou ficar mais na parte de direção de fotografia, direção de cinema. Tem um amigo meu que vai ficar na parte de edição e montagem. Só que tem um detalhe, o roteirista, ele mora lá no Rio de Janeiro. Vai ter algum problema? O que a Paulo Gustavo coloca é que os profissionais devem ser preferencialmente da região, porque como todo estado vai receber recurso, o ideal é que o recurso fique dentro do próprio estado e da cadeia produtiva do próprio estado. Mas não é uma obrigatoriedade. E aí o que vai contar é que pode até ter uma pessoa ou outra de um produto audiovisual proposto que não seja daqui, mas não dá para ser uma equipe essencialmente de fora. Certo. No caso, seria só o roteirista, né, que é lá do Rio de Janeiro, e o restante da equipe seria aqui do Rio Grande do Norte. Até porque é um pouco meio complicado, né, você montar basicamente uma equipe do zero. Isso. E aí, não há imagens a voltar para se autodescrever.
Bom, não foi qualquer coisa quando entrar de novo, o Helder, aí ele fala alguma coisa. E aí, é isso. Povos e comunidades tradicionais do RN. Então, aqui, gente, olha só. Deixa eu ver por aqui. Existem registrados no Rio Grande do Norte, a partir da fonte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, de 2023. 930 famílias indígenas, 478 famílias ciganas e 4.333 famílias quilombolas. Então, a gente está com uma preocupação muito grande como essas comunidades vão acessar a Lei Paulo Gustavo, não só como premiação, conforme dito, mas ter as suas expressões culturais lá nos 30% também, né, possibilitadas com isso. O pessoal, os ciganos, por exemplo, colocaram a necessidade de fomentar ações de dança, de moda. A comunidade quilombola, ações de dança, da oralidade, e também de vestimento, por exemplo. E aí, em relação às famílias indígenas, a questão do artesanato e também da música. Mas é a gente pensar também como a gente deixa a história dessas comunidades, dessas pessoas registradas. E sim, tem que se... pelo que a gente observou até agora, e obviamente que tudo tem sua exceção, para a comunidade quilombola, para a comunidade cigana, fazer seus próprios filmes é um desafio muito grande, porque historicamente eles não têm essa habilidade. Aí sim, eles podem ser proponentes e contratar a equipe, é possível, assim como quem é do audiovisual também pode ter filmes feitos nessas comunidades também, certo? É importante que a gente deixe essas memórias para sempre. E aí, vamos para cá, voltar aqui. A acessibilidade. A acessibilidade, gente, lembrando que quando a gente está falando em audiovisual, 70% para o audiovisual, e só um minutinho, Débora, liga aqui para o pessoal da governadoria. Está vendo, gente? Quando falo com você, liga o Mink, liga a governadoria. A acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão, né, traz que todo filme deve trazer libras, audiodescrição e legenda para surdos e ensurdecidos. A Lei Paulo Gustavo coloca que, no mínimo, 10% de cada projeto. Então, se a gente lança um edital de 60 mil, por exemplo, no mínimo 6 mil vai ser usado para acessibilidade. E a grande dúvida de algumas pessoas mas um longa tem um valor maior. Então, não vai gastar tudo isso nesses 3 recursos. Mas aí pensa em outro, você garante esses 3 que são obrigatórios para produto audiovisual e pensa em outras coisas de acessibilidade, como, por exemplo, vai gravar num lugar que não é acessível para pessoas, para cadeirantes. Aí você deixa aquele lugar acessível como uma contrapartida para o espaço que foi usado. Contrata pessoas com deficiência e, com isso, profissionais que vão dar apoio a essas pessoas com deficiência. A instrução normativa que vai sair, nós, secretários e secretárias de Cultura, vimos a semana passada, né, mas não foi liberada ainda, porque eles estavam fazendo adequações, o Ministério da Cultura vem dizendo vários tipos de acessibilidade que podem ser utilizados, tá? Mas, como produto audiovisual, essas 3 são obrigatórias, tá bom? E para festivais e mostras, vai ter que ter intérprete de Libras ou utilizar filmes audiodescritos, algo também que vai ser um desafio. Obrigada. Próximo. Aí, eu vou fazer o seguinte, a gente vai voltar para debater a Lei Paulo Gustavo lá naqueles incisos. Não agora, pode voltar. Calma aí. Mas eu queria trazer para vocês, porque como a gente está com o recorte da audiovisual, lembrar que a gente tem um edital de fomento ao audiovisual potiguar, que foi uma conquista, né, da categoria, que eu estava aí enquanto sociedade civil, tivemos uma reunião com a governadora, e já se passou um ano dessa reunião, e o grande imbróglio, né, porque não aconteceu. Ao vir para cá em fevereiro desse ano, né, juntamente com o Arthur, que aqui está, e que vocês o conhecem, que aqui já estava também, junto com várias pessoas aqui da Fundação, como, por exemplo, também o setor jurídico, e a gente foi se debruçar sobre o edital, inclusive para saber onde é que o dinheiro estava,
né? Como é que a gente deixava ele garantido. E aí foi um rolê para, né, que é 500 mil de um dinheiro federal, aí ele tinha um trâmite legal que precisava ser feito. Aí tem um recurso do Estado que, para ser garantido, também tem um trâmite legal e burocrático que foi feito. Por um momento, a gente também passou um tempo estudando ele, e o nosso jurídico também se debruçando sobre ele, aí tem o Jocelito, tem o Roster, e a equipe da gente junta também, para poder... E aí, já respondo o que está no chat, gente, que senão eu não consigo. Para poder ver se a gente conseguiria inserir o edital de audiovisual no decreto de fomento da Paulo Gustavo, porque ele é mais simples. Ele é mais simples na inscrição e é mais simples na prestação de contas. Só que não foi possível. Por quê? Depois de estudar, isso envolveu a controladoria, a PGE do Estado, foi em várias instâncias de controle, e aí, acho que alguém está apresentando sem querer. Não foi possível, por quê? Porque a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, e esse dinheiro que veio para esse edital não é emergencial, é ordinário. Então, não foi possível utilizar os caminhos da Paulo Gustavo. Mas, mesmo assim, a própria Paulo Gustavo, por exemplo, que prevê nela que projetos até 200 mil, a entrega do produto ou a fiscalização in loco, já coloca como uma prestação de contas, os órgãos de controle do TCU colocou gestoras e gestoras não vão por aí, peçam nota fiscal. Então, por isso que a gente precisa dessa reunião de definição, tá? Mas, então, esse é um edital que a sugestão da sociedade foi que, e essa fosse dividido da forma com que será o próximo. Ele é um edital de R$1 milhão. R$1 milhão é ótimo. Foi bem assim. Ave Maria, de R$1 milhão, que foi dividido pela sociedade, né, em algumas reuniões que vocês tiveram, e chegou a proposição para a Fundação José Augusto que fossem 4 projetos para desenvolvimento de longas-metragens e séries, 4 projetos, próximo slide, por favor, para a produção de curtas-metragens de novos realizadores, 4 projetos para a produção de curtas-metragens, onde são para pessoas com mais experiência, né? Então o orçamento é maior, de 90 mil, para novos realizadores, 55 mil, e desenvolvimento de longa-metragem, série, não como o valor é 60 mil, não é para fazer o produto, não é para entregar uma série, não é para entregar um longa, é para desenvolver alguma fase de um longa, alguma fase de uma série. E produção de pilotos de série, tem a sugestão de duas produções, 90 mil cada, o que dá os recursos de R$1 milhão, onde seriam 14 projetos contemplados, desses, metade é da região metropolitana de Natal e metade dos outros municípios que não estão na região metropolitana de Natal. Esse seria o recorte o edital do audiovisual do Rio Grande do Norte, que, passado por todo esse tempo, a gente, com muita felicidade no coração, vai disponibilizar para consulta pública, tá? Para que vocês façam as informações, adequações, e a gente daqui atendeu isso que foi colocado pela classe como a forma de ser distribuído esse edital de R$1 milhão, certo? Então, vamos abrir para consulta pública. O povo está aqui com a mão suando e nervoso, porque eu vou dizer um negócio. Cada vez que a gente mexia nesse negócio, alguém dizia assim, eita, isso não pode, eita, isso tem que ser trocado. E a gente ficava, meu Deus, a gente achava que estava pronto. E quando eu falei aqui, vamos abrir para consulta pública, eu adoraria audiodescrever a cara das pessoas de desespero que estavam aqui assim, meu Deus, é agora! E eu espero que dê tudo certo, gente. Eu quero continuar inteira e não presa, e a gente continuar fazendo audiovisual. Mas esse a gente abre para consulta pública agora, e dentro dessa possibilidade desse recorte. Então, a gente atende essa demanda do setor nesse recorte, mas o que acontece? Com a Paulo Gustavo, a gente não vai conseguir atender o setor, vem e distribui, entrega um valor específico. Por exemplo, aqui até o pessoal dos games, eles fizeram um documento
aonde, né, com R$ 3.144.667,07, seriam contemplados 57 produtos, o que dá 15% do orçamento. Teatro trouxe a sua demanda, artes visuais trouxe a sua demanda, literatura trouxe a sua demanda. É importante que venha para a gente, mas a gente não vai conseguir dar Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque esse edital da Paulo Gustavo é mais do que a área artística em si, é muita coisa junto, é essa transversalidade. E esses 33 diálogos que a gente teve, esses 5.000 minutos de escuta, foram condensados em sugestões que a gente vai dar, certo, para a sociedade como um todo, de recorte de uso do edital. Mas eu peço que vá para o próximo ponto também. Aqui, quem quiser anotar os contatos aqui da secretaria, da secretária, porque a gente não tem uma secretaria, e às vezes fica falando, sou Mari, secretária de Cultura, e em alguns momentos até os documentos é até meio, eu fico assim, gente, a Fundação José Augusto e a secretária de Cultura e a secretária de Cultura convidam qualquer coisa, porque não tem secretaria de Cultura. Eu sempre até falava como secretaria de Cultura, porque nunca é algo individual, é sempre coletivo, mas os órgãos de controle já chamaram atenção e falaram, não tem uma secretaria extraordinária de Cultura, tem uma secretária de Cultura. Então, a gente não pode falar dessa forma, tá? Bom, chegou um bilhete para mim de algo que eu tenho que falar, mas eu não consegui entender. E, assim, é algo muito importante, gente, esse edital que a gente está lançando do Estado, eu gostaria de dizer que é com muita emoção, muita alegria no meu coração. E eu que estava parte da equipe, inclusive presidindo essa comissão, né, em março, abrindo a nossa reunião oficial com a governadora. Depois a gente veio aqui com o Crispiniano também, no final do ano passado, dialogar sobre o edital que não tinha saído ainda, poder lançar isso, mesmo não sendo no tempo que a gente gostaria, porque a gente foi fazer todas as coisas legais para o dinheiro estar onde ele deveria estar, para o jurídico analisar, fazendo a escrita do edital, e aí Arthur, que está aqui, Renata dos Passos, que está aqui também, que aí foi lançado ali, lá no final, esse povo todo, Jocelito, o jurídico foi escrever, de fato, porque esses passos não tinham sido dados, certo? Então, a gente vai lançar para a consulta pública, esse que é do Estado. E esse do Estado, o que é que a gente gostaria de fazer? E aí, volta aí nessa tabela anterior, a gente vai lançar a consulta pública e vai lançar, e a intenção é que a gente faça da forma com que o setor colocou como sugestão. Mas todo edital, né, ele fica alguns dias para consulta, e a partir disso a gente faz as orientações e faz ver a possibilidade de atender ou não. Mas muita coisa do audiovisual que não vai ser atendida aqui, não tem como estar aqui, só um minutinho, vai pela LPG, vai pela Lei Paulo Gustavo. Esse aqui é o do Estado, certo? Então, quem está aqui, por favor, com a mão levantada, no ar, imagens e Arivelto. Era só uma dúvida, mas você acabou explicando, esse que está na tela é do Estado, não é da Paulo Gustavo, não é isso? O edital em si? Desculpa, Arivelto, fala de novo, porque a internet aqui de vez em quando dá uns negócios, e como cortou uns pedacinhos. Esse que está na tela não é da Paulo Gustavo, não é do Estado, não é isso? Isso. Esse é o edital estadual de fomento audiovisual potiguar, certo? É o do Estado, não é o da Paulo Gustavo. Esse a gente quer lançar, a gente vai abrir para consulta pública e quer lançar já, enquanto a gente vai tramitando com as coisas da Paulo Gustavo. Tá certo, obrigado. De nada. Eu estava com a mão levantada. Amigo, eu descliquei porque eu vi aí novos realizadores. Minha pergunta era a respeito disso. Já tá respondida aqui no documento que você expôs aqui para a gente. Tá bom? Obrigado. E aí, alguém que estava nessa reunião, porque, gente, isso aqui foi uma sugestão que veio para a Fundação José Augusto, certo? Por favor, como foi a gente atendendo essa demanda da sociedade civil? Lembrar que a gente emprestou o auditório da rampa, foi uma série de pessoas lá para a rampa, se debateu, se dialogou, ora vinha para um inciso, ora tirava um inciso, não, um fomento, ora outro, até que chegou nesse documento final. Alguém que estava nessa reunião poderia trazer para cá e explicar o que é cada item desse, como é que vocês chegaram nessa proposta? Poderia ser?
Posso falar? As pessoas que levantaram a mão, falaram, todo mundo de uma vez, 300 pessoas. Não sei, Babi. Tá, eu fiz parte dessa construção, dessa proposta para o edital estadual. A gente chegou a fazer reuniões, né, para discutir isso com a classe, enfim, passamos também um formulário de inscrição com a proposta, onde foi coletada, acho que mais de 100 assinaturas, não lembro agora, para conseguir chegar nessa proposta. E aí, só para fazer uma geral, né? A primeira linha, que é de desenvolvimento de roteiro, eu estava falando aqui no chat, algumas pessoas perguntando, é para roteiro, não é? Enfim, só para esclarecer, desenvolvimento de série ou de longa compreende a etapa de desenvolvimento de roteiro. É uma etapa que abarca roteiristas, que abarca consultoria de obra, supervisão de roteiro, pesquisa, né? Custos de pesquisa para aquela obra. É um trabalho também que a gente visa a entrega dele, no caso de longa-metragem, né? O primeiro tratamento da obra e da série também, pelo menos o primeiro tratamento do piloto e sinopse dos demais episódios, e também uma bíblia, que é um produto audiovisual que a gente trabalha nessas entregas, que compreende várias informações sobre aquela obra, né? A gente chama de Bíblia da obra audiovisual, contendo sinopse, logline, perfil dos personagens, valor total de orçamento, a perspectiva de comercialização, de venda de financiamento daquela obra, enfim, só para fazer uma geral bem por cima. Então, desenvolvimento seria isso, essa etapa de desenvolvimento de roteiro de uma obra seriada ou de longa-metragem. A segunda linha, que é de produção de curtas, a gente chegou nessa proposta de divisão de curtas novos realizadores e curtas de forma mais profissional, no sentido de pessoas que possam acessar esse recurso que já têm alguma experiência, e por isso essa diferenciação de valor. A gente tem a gente vem entregou esse documento também com bases de referências, né, de valores para o Estado, se atendo a editais anteriores do Cine Natal, a informações de quantidade de pessoas inscritas, né, de projetos inscritos em linhas, para que a gente realmente entenda a necessidade, né, de ter essa divisão entre novos realizadores e não novos realizadores. E aí, por isso, essa diferenciação de valor. E o último, que é produção de piloto de série, é o primeiro episódio de uma obra seriada. Aqui seria a produção desse primeiro episódio. A gente traz a importância de ter produção de piloto de obra seriada, compreendendo que é um produto que a gente, no mercado, costuma apresentar em rodadas de negócio, né? No momento que a gente é selecionado para fazer pitching, principalmente com players, que são canais de TV, com streams, enfim, canal de TV fechada e aberta, né? E plataformas de VOD. O piloto de uma obra seriada, ele apresenta, né, esse universo daquela temporada. Então, a gente vem batendo um tempo nessa tecla sobre a importância de ter esse produto, que hoje é muito melhor visto quando a gente vai apresentar um projeto de obra seriada para algum player, é muito melhor quando a gente tem, né, um produto audiovisual, um episódio piloto daquela obra para apresentar. Essa divisão de número de contemplados, como o Mário já falou, não vou me repetir muito, mas a gente sempre tenta trabalhar com quantidades pares, compreendendo Natal e região metropolitana e interior do estado, né, para que tenha essa divisão de 50%, 50%, e além disso ainda a divisão entre ampla concorrência e políticas afirmativas. É isso. Ok. Obrigada, Babi. Então, a gente achou importante trazer isso para vocês, né, e vai lançar, mas a gente volta agora com o foco da Paulo Gustavo. Por favor, vamos lá para o slide que tem todos os incisos, só para a gente poder relembrar aqui. Seguinte, dentro desse recorte aqui, quando a gente olha para o audiovisual, a gente tem 18 milhões para a produção, 4 milhões sala de cinema, 3 milhões para capacitação, 2 milhões para capacitação, cineclube, né, mostra audiovisual, por exemplo, e 4 para circulação e apoio a pequenas e microempresas, tá? Então, isso é o recorte do audiovisual. E aí, agora, dentro de cada inciso desse, eu gostaria que vocês comentassem como vocês veem e a prioridade, e se a gente consegue, por exemplo, ranquear até o que é mais importante, ou
a opinião de vocês sobre longa-metragem, um valor de longa-metragem, a gente fazer essa escuta. Então, eu gostaria agora que a gente fizesse o recorte do inciso 1, tá? E no inciso 1, a gente tem apoio à produção audiovisual de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas originárias de recursos públicos ou de financiamento estrangeiro. 1, desenvolvimento de roteiro. 2, núcleos criativos, que são núcleos, né, que se juntam para desenvolver projetos. Produção de curta, média e longa-metragem. A gente vai utilizar o conceito da Ancine, tá, gente? Curta até 15 minutos, média entre 15 e 70, longa acima de 70. Seja para ficção, seja para documentário, seja para animação. Aqui são as possibilidades que a gente pode usar esse inciso 1. Série e websérie, telefilmes nos gêneros ficção, documentário e animação, produção de games, videoclipes, e aí videoclipes vai ser essencial para dialogar com diversas outras expressões artísticas, como a música, a dança, o teatro, as artes visuais, na verdade, né, moda, muitas das expressões artísticas vão estar aqui vão estar aqui como uma possibilidade. E aí, núcleos criativos são núcleos, né, que se juntam para desenvolver determinados projetos. As pessoas podem se juntar para desenvolver um projeto específico. Mas isso não quer dizer, gente, que a gente vai abrir 10 linhas, não tem como. A gente tem que aqui escolher o que é prioridade dessas 10, certo? Aí, etapas de finalização e pós-produção, para quem já filmou e quer montar e quer finalizar seus filmes, e outros formatos de produção audiovisual. E nas nossas escutas, esses outros formatos até agora são videodança, videoarte, vídeo experimental e fashion film, que são filmes feitos para a indústria da moda. Então, são outros formatos de produção audiovisual, que é bem importante que esse inciso 10 aconteça, porque consegue dialogar com outras expressões artísticas também, né, que vão além do audiovisual, apesar de que a gente sabe que o audiovisual abarca diversos profissionais, e é isso que nesse inciso aqui a gente pede muito, 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 para que vocês dialoguem com as expressões artísticas em linhas gerais. Contratar o pessoal do artesanato, o pessoal da moda, o pessoal da gastronomia, das artes visuais, vai fazer cenário, vamos pagar por cada quadro colocado, pelos objetos de arte que a gente seleciona, né? Fazer roupas exclusivas para os personagens, e aí com isso não ir numa grande loja comprar, mas comprar de quem está fazendo moda, quem está fazendo roupa aí em Natal, o pessoal da moda pagar para usar a música dos filmes, seja fazer trilha sonora original, seja utilizar músicas já existentes, inserir nas cenas, se é ficção, insere uma roda de capoeira, uma apresentação de dança, numa cena, de forma que vocês ajudem a fomentar as outras expressões artísticas também, tá? Mas, bom, eu gostaria agora, nós aqui estamos, e por vós esperamos agora, né, a partir do nome do filme do Marcelo Massagão, qual a opinião de vocês sobre prioridades, valores, e vamos abrir o debate em relação a esse inciso. E aí lembrar que cotas, tudo isso vai ser uma parte, uma representação de qualquer edital, certo? Agora a gente vai mais com foco do audiovisual em si. Então, cada um com até 5 minutos, e se puder, por favor, quem não se audiodescreveu, se audiodescrever. Começando aqui na fila, a gente está Márcia, Pedro, Helder e Jorge. Vamos para os 3 primeiros. Ou se tiver alguma dúvida específica, eu falo. Márcia. Eita, Márcia foi falar e eu acho que apertou na tecla de sair. Então, vai Pedro, depois eu disse qualquer coisa, Jorge, e Márcia vai voltar. E quando Márcia voltar, ela entra. Pedro. Oi, gente. Vou tentar. Desculpa, fazer gente, caí aqui. Falo depois de Fios. Tem certeza, Márcia? Se quiser, pode. Não, pode ir. Pode falar. Pode ir, Tá. pode ir. Gente, depois é o de seguinte, você. Não sei se a conexão vai deixar, mas se for possível, a gente estava aqui em tempo real. Quando eu falo a gente, é esse grupo de trabalho, né, que Babi falou, que foi o mesmo grupo de trabalho que organizou a plenária. Enfim, são algumas pessoas, né, profissionais independentes do audiovisual, e a gente estava aqui em tempo real também tentando produzir um documento para deixar registrado aqui. Então, se for possível, eu queria fazer a leitura, porque é justamente
não é desviando do que a Marilane falou, é justamente o que a gente imagina de que são as prioridades, né, porcentagens e valores. Seria possível que eu apresentasse na tela, porque eu acho que fica mais fácil para cada um e cada um acompanhar. Edu, por favor, tira a apresentação. É possível que eu apresente? Sim, sim. A gente já tirou a apresentação. Pode compartilhar aí. Obrigado. Se a minha conexão cair, gente, aí eu peço para Babi ou outra pessoa também fazer a continuidade da leitura, tá? Talvez eu tente passar rapidamente também para não ficar muito longo. Eu sei que vocês só deram 5 minutos, vou tentar, tá? E vocês vão avisando. Bom, aqui são sugestões, tá? Então, assim, aqui é só um texto inicial, mas esses são os pontos. Então, vamos lá. São as nossas considerações para este momento. Primeiro, o piso de investimento por obra. Então, que as obras audiovisuais produzidas a partir da LPG-RN tentem ao máximo respeitar o piso de investimento característico de cada formato de produto, com referência a valores acordados por sindicatos e outros editais nacionais, evitando, assim, a precarização da profissão no setor audiovisual, ao mesmo tempo que possibilita obras com a qualidade à altura de suas propostas criativas, tornando-as, assim, competitivas e capazes de retornar o seu investimento para o setor. Ponto 2. Piso de investimento com base nos editais audiovisuais do Rio Grande do Norte, que o investimento nas obras procure ao máximo não ser inferior e regressivo aos editais já praticados no Estado, sejam municipais ou estaduais, sobretudo aos editais que contemplaram o audiovisual de forma exclusiva e que estão mais de acordo aos valores nacionais do que editais de múltiplas linguagens. Ponto 3. Adição de 10% referente à acessibilidade ao piso de investimento, que o valor de 10% obrigatório referente à acessibilidade dos projetos, Libras, LSE e audiodescrição, seja adicionado ao piso de investimento de cada projeto, evitando prejudicar as demais rubricas essenciais na realização das obras e projetos, precarizando os profissionais e fragilizando os produtos finais. Ponto 4. Interiorização e paridade de projetos contemplados. Que haja uma divisão que procure ao máximo ser paritária entre projetos contemplados para a capital e os demais municípios. Ponto 5. Políticas afirmativas e paridade de projetos contemplados, que sejam aplicadas políticas afirmativas e de inclusão social e que haja uma divisão que procure ao máximo ser paritária entre projetos contemplados para ampla concorrência e projetos contemplados a partir dessas políticas. Ponto 6. Primeiros longas-metragens e séries produzidas no Estado no valor mínimo de 12 milhões. Que se priorize a etapa produção e os formatos longas-metragens e séries, nunca antes com investimentos à altura no Estado, relegando a poucas ou nenhuma obra nesse formato produzidos por profissionais e proponentes genuinamente do Estado do Rio Grande do Norte, observando que estes são os formatos que mais movimentam a economia e trazem retorno para o setor e para o local de produção, e que esse investimento não seja menor do que 10 milhões para o inciso, no caso a gente colocou 12, né, isso está em debate, está em construção, coloquei 12 aqui, 10 aqui, mas enfim, que não seja menor do que 10 milhões para o inciso 1 do artigo 6º, perdão. Ponto 7, diálogo entre Estado e municípios para uma estratégia de investimento mais eficiente, que seja feita uma estratégia em conjunto entre Estado e municípios do RN, investindo em obras e formatos diferentes, para que se evite a duplicação e os problemas acarretados como valores abaixo do piso de cada produto. A saber, um exemplo disso seria a produção de longas-metragens e produção de séries e também festivais apenas na LPG-RN, os quais requerem maiores investimentos, e não nos editais municipais. E a produção de curtas-metragens e pilotos de série e mostras de cinema, principalmente, mas não exclusivamente, na LPG dos municípios. Ponto 8. Prioridade para projetos de cinema e obras seriadas. Que o investimento para os projetos de natureza de cinema e obras seriadas seja de, no mínimo, de 85% dos recursos totais em todos os incisos do artigo 6º, respeitando o histórico do setor no Estado e a própria natureza de 70% dos recursos da Lei Paulo Gustavo ser oriunda do FSA,
Fundo Setorial Audiovisual, com grande participação do cinema e séries nesse abastecimento do fundo. Ponto 9. Salas de cinema. Que sejam efetivados investimentos para salas de cinema, sem a realocação dos seus investimentos originalmente planejados pela LPG para outros projetos, fazendo com que o Estado tenha finalmente novas salas de rua, salas de cinema de rua, independentes ou de arte, democratizando o setor da exibição profissional e programando o cinema potiguar brasileiro em suas telas, onde no atual cenário há extrema dificuldade disso acontecer pela ausência total de salas que não de grandes conglomerados de exibição no estado do RN. Ponto 10. Proteção da cadeia produtiva potiguar, que sejam aplicados critérios para que proponentes de fora do estado do Rio Grande do Norte, sem atuação e ou contato com o cinema potiguar, se aproveitem de forma predatória dos nossos recursos e ou sem deixar nenhuma contrapartida de real valor para o estado. Então é isso, vou interromper aqui o compartilhamento. Espero que não tenha dado nenhum problema de conexão. E esse é um documento em construção, podemos, inclusive, disponibilizar, como sempre fazemos, para que todas as pessoas que concordem, possam assinar e até contribuir com o documento no futuro. Mas eu acho que era importante a gente falar isso aqui. Enfim, não vou me estender mais. Muito obrigado. Pedro, até para eu poder comentar, por favor, tu coloca aqui, eu preciso imprimir aqui para ficar fazendo cara crachá, e aí eu vou conseguir comentar alguns desses pontos, certo? Porque alguns são possíveis, outros não, vou explicar o porquê não, e qualquer comentário complementar. Mas você quer que eu faça o quê? Eu não entendi. Se puder disponibilizar aqui para a gente conseguir imprimir, eu sei que não é um documento final, desculpa, não é um documento em construção, ou então, se quiser deixar aí na tela e eu comentar cada um, também pode ser isso, de forma geral. Eu posso mandar aqui. Vou mandar aqui, então, para o... Certo. Então, por favor, pessoal, imprimir e trazer aqui, que aí eu consigo comentar melhor, certo? E a gente vai continuar a fila agora com Márcia e depois Eudes. Tá. Boa tarde, todo mundo. Vou fazer uma descrição bem objetiva, bem rápida, né? Eu sou mulher, cabelos grisalhos, pele clara, olhos puxadinhos, assim, meio indígena, o olho, né? A aparência. Pronto. Tem um fundo branco atrás. Então, a minha fala sobre, né, a pergunta o que é que a gente considera mais, dentro desse inciso primeiro, né, que fala sobre a produção, né, o que é que se considera mais urgente, porque não vai dar para abarcar tudo, né, e justamente também concordando justamente com esse documento, né, da gente pensar de forma estratégica, né, já que existe a Paulo Gustavo estadual e vai ter as municipais, para a gente fazer uma melhor distribuição disso de acordo com os recursos. E como está saindo também um edital agora, né, que está contemplando, por exemplo, roteiro, desenvolvimento, né? O meu pedido é que a gente foque na não repetição de itens, para no final, quando a gente for juntando todos os editais, a gente perceba que coisas que não foram contempladas em editais X foram contempladas em edital Y. Então, é muito mais esse pensamento de nós, como classe, ter também esse pensamento estratégico, entendendo que haverão outros editais, para que a gente possa ter valores mais condizentes com a realidade, mais próximo do que o mercado está praticando. Um exemplo disso seria, temos desenvolvimento de produção de longas metragens. Na minha concepção, dentro do que eu estou vendo dos editais nacionais e tudo, seria muito importante que a gente conseguisse ter valores de longas de pelo menos 2 milhões, o que já está como baixíssimo orçamento. Sei lá, então se a gente tivesse aí 5 a 10 longas contemplados, 4 a 6 longas contemplados com 2 milhões, seria muito bom. São poucos longas terminam em quantidade, mas são
poucos projetos que teriam uma condição mínima de fazer algo realmente relevante, próximo ao que mercado no resto do país, eu nem digo resto do país, eu digo na região Nordeste, está praticando. Então, o meu pedido, que eu considero urgente, é que a gente tente também não somente produzir, mas produzir se aproximando de uma realidade de mercado, contemplando todas as ações, né, todas as ações afirmativas que são necessárias e pertinentes. Eu não tô nesse lugar, eu estou no lugar da gente desenvolver um pensamento em coletivo de